Saudações rubro-negras, fim de jogo no Maracanã, nação Flamengo vence o Racing por 1 a 0. Um jogo muito picotado, um jogo muito catimbado, um jogo muito difícil, pesado e truncado para o time do Flamengo. O Flamengo não fez um grande jogo, acabou vencendo ele pelo placar mínimo e dá um grande passo agora rumo à final da Libertadores. A decisão vai ficar para quarta-feira lá na Argentina. Na Argentina vai ser muito mais difícil o jogo, nação. Teve gol anulado, teve tudo mais, mas foi muito bem anulado. E aí o Flamengo acabou achando gol ali, um golzinho chorado com o Carrascal. Mas o Flamengo vence por enquanto, vai dando um grande passo rumo à final da Libertadores. Flamengo veio com o time mais modificado, veio com o Varela para a direita, Carrascal pelo meio e Danilo na zaga. Eu gostei da escalação do Filipe Luís, o Filipe Luís usou força máxima, o Flamengo precisava fazer placar, né? Mas novamente não conseguiu. Como sempre, jogar contra o Racing é sempre difícil. Então o Flamengo, mesmo jogando em casa, tinha que ter muita cautela. O Flamengo era favorito, mas tinha que saber construir de fato o jogo. Os zagueiros do Flamengo tinham que ficar ligados, saber jogar para saber construir vantagem. E eu gostei do Filipe Luís, nação, de ter deixado o Samuelino no banco, porque esse é o tipo de jogo que você tem que jogar mais com a cabeça do que com as pernas, ter muita paciência. E o Samuelino não vem bem há vários jogos. E aí, nação, tivemos um jogo muito tenso, Libertadores, como sempre. Carrascal tem mais capacidade de construir jogadas do que o Samuelino tem. Então foi uma boa escolha do Filipe Luís para começar o jogo. A primeira finalização do Flamengo em direção ao gol foi aos 15 minutos. Carrascal chutou bonito, mas o goleiro do Racing ficou com ela. Pelo que eu vi no início do jogo, nação, teremos um jogo com poucas oportunidades de gol. E realmente foi isso. Foi um jogo bastante truncado, bastante picotado. Flamengo com um time de jogadores talentosos, jogadores habilidosos, mas o gol estava demorando muito para sair. E demorou muito para sair. O Flamengo estava deixando muito o time do Racing jogar. O Jorginho, nação, ele tinha que acelerar o domínio da bola, porque o Racing tinha percebido que ele estava recebendo a bola muito lento, estava dominando a bola muito lento. E isso é um estudo do Racing. Então, é o Jorginho que organiza o jogo pro Flamengo, é ele ali que é o cérebro da equipe no meio de campo. E o treinador do Racing percebeu isso. Ele estava de fato dominando as bolas muito lento. Então essa marcação em cima do Jorginho no início do jogo foi uma coisa que foi estudada pelo técnico do Racing, porque eles entendem que o Jorginho é o cérebro do time. E o Flamengo só atacava por esquerda, nação. Aos 28 minutos tivemos uma boa jogada que o Flamengo fez pela direita. Carrascal, Luiz Araújo e Arrascaeta, eles trocavam de posição a todo momento. Olha pela esquerda, olha pelo meio, olha pela direita. E aí aos 30 minutos do primeiro tempo foi ficando 0 a 0. Não era bom o Flamengo precisava de um gol no primeiro tempo. Só que aí o Flamengo quase leva o gol aos 33 minutos, mas o Rossi faz uma grande defesa. O Flamengo estava dando muito mole pro Racing, então parecia que o Racing estava jogando em casa. Imagina na Argentina semana que vem. O time do Flamengo, é difícil falar isso, nação, mas eu tenho que falar. Os cobradores de falta do time do Flamengo são ótimos jogadores, mas cobrando falta eles são péssimos, nação. Não dá, cobrando falta não dá. O jogo do Flamengo, é muito difícil, então o negócio era manter a calma. Carrascal, muito bem no jogo, marcou o gol da vitória do Flamengo, foi o único ali que se salvou, jogou muito, muito bem mesmo. Nessa hora, tinha que ter um jogador de velocidade, porque as chances de gols eram muito pouca. Então tinha que aproveitar essas chances com lançamentos em profundidade. Então, Filipe Luís deveria ter botado Bruno Henrique. Amigos do canal Mundo do Flamengo, se não for sofrido, com certeza não é Flamengo. Mas olha só, eu preciso falar, porque o time do Flamengo milionário, um elenco milionário, um elenco caríssimo, jogadores muito habilidosos, jogadores talentosos, e com todo esse elenco, com todo esse grupo de jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo não tem um cobrador de falta. E isso é uma vergonha, nação. O Flamengo fez o primeiro tempo muito difícil, foram muito poucas as chances de gols, mas muito erro. O Racing marcava demais o time do Flamengo. O início do segundo tempo era um jogo de paciência, mas o Flamengo não tinha mais tempo para ter paciência. Tanto se falava em fazer uma gordura pro segundo jogo, só que isso foi muito difícil.
O Flamengo não fez um primeiro tempo ruim, mas jogar contra o Racing é sempre difícil. E o Carrascal foi o melhor no primeiro tempo, o melhor disparado no primeiro tempo, o melhor disparado no segundo tempo, o melhor disparado do jogo. Fez o gol da vitória do Flamengo. E aí o Filipe Luís chama Bruno Henrique, Saul, Lino e Plata. Bota tudo isso para aquecer. É hora de mexer já. O Flamengo não está tão bem no Brasileiro como muitos falam. O Flamengo é vice e está ali na cola do Palmeiras. E como hoje não saiu uma vitória boa, tão boa assim aqui, lá na Argentina vai ser 10 vezes mais difícil. Vai ser muito difícil lá. Então o Flamengo veio com tudo no segundo tempo para tentar uma vantagem mínima de 1-0. O Flamengo conheceu muito bem o Racing no primeiro tempo. Então no segundo tempo tentou marcar o gol de qualquer maneira. Aí o Filipe Luís tira o Alexandro e bota o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, ele bota porque o Ayrton Lucas dá mais profundidade e foi jogar como sexto homem no ataque. Ficou ali praticamente um 2-2-2-6. E o Plata é o ponta, só que ele não fez esse trabalho de ponta no jogo de hoje quando ele entrou. Quem fez esse trabalho foi o Varela, nação. E aí, enquanto isso, o Flamengo continuava errando muito passe. A Arrascaeta chutou bonito, mas não deu em nada. E o Flamengo voltou pro segundo tempo, finalizando bastante, mas não teve jogadas de real perigo. E o jogo precisava fluir, porque o Flamengo caiu na arapuca de travar o jogo. 11 jogadores do Racing na defesa, não tinha espaço, caiu a todo momento, pediam falta a todo momento, e o Flamengo estava estático. A jogada dos dois laterais passarem simultaneamente não estava acontecendo no time do Flamengo. O Arrascaeta completamente marcado, não tinha espaço para fazer uma jogada. E o Flamengo, como eu disse, não tem batedor de falta. As faltas batidas são uma vergonha, nação. Um elenco desse, um elenco caríssimo, extremamente habilidoso, extremamente talentoso e nenhum saber bater uma falta. Isso deixa o torcedor muito irritado. E o Flamengo errou demais no jogo de hoje, errou muito. Aos 24 minutos, o Filipe Luís traz Bruno Henrique e Lino, sai Pedro Arrascaeta. Na minha opinião, o Filipe Luís até errou nessa substituição, porque Pedro Arrascaeta é os dois cérebros do time, e aí foi um risco que o Filipe Luís correu. O Flamengo poderia ter perdido o jogo por causa dessa substituição especial. Aí o Flamengo volta, pior pelo segundo tempo, nação. As substituições não respondem, não surtem efeito. Aos 29 minutos, 0-0, faltava 15 minutos para o fim do jogo, Flamengo sem atacantes. O Pedro, ele tinha condições de jogo, ele apenas ali torceu a mão, nem foi uma torção de fato, foi apenas um desconforto, um incômodo. Ele tinha total condições de continuar no jogo. O Lino não joga bem há vários jogos, nação. Samuel Lino só olha para a bola e não olhou o canto que está o goleiro, acabou perdendo o gol ali na cara do gol. Como que o Flamengo paga 130 milhões nesse cara? E ali o Flamengo foi quase que se despedindo da Libertadores. É difícil falar, mas é a realidade do momento, nação. Na Argentina, o Flamengo com 0-0 não passa. Não quer dizer que 1-0 seja uma vantagem maravilhosa. Vai ser muito difícil, com certeza, mas 1-0 dá ali um pouco de mais comodismo pro Flamengo. O Filipe Luís mexeu errado, na minha opinião. Não era para botar o Lino, botar o passe do Pulgar, o passe espetacular do Pulgar, um passe sensacional. O gol estava impedido, mas foi uma jogada muito bonita do time do Flamengo. E aí, nação, o Filipe Luís bota o Royal para dar mais pressão no ataque, para ser mais incisivo nesse time do Flamengo. O jogo ia terminando 0-0 e com esse resultado de 0-0, nação, era muito difícil o Flamengo passar na Argentina. Ainda é muito difícil, mas mesmo assim 1-0 é uma mínima vantagem. E ali tínhamos, nação, 0-0, fim de jogo quase, e tínhamos 71 mil pessoas para ver esse jogo ruim do Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, 1-0 para o Flamengo foi um placar excelente pelo que foi o jogo em si. Foi um jogo muito difícil para o Flamengo, foi uma vitória importantíssima. Então 1-0, como eu disse, é muito bom pelo jogo que foi. Do lado do Flamengo, o cara do jogo, sem dúvidas, foi o Carrascal. Mas quem foi o grande astro do espetáculo foi o goleiro do Racing. Fez grandes defesas, salvou o Racing de tomar uma goleada, vamos ser sinceros, né, nação? 7 minutos de acréscimos, o Flamengo tentava o segundo gol, mas era muito difícil. A torcida levantou, cantou, empurrou o time e jogou junto com o Flamengo. Um jogo dificílimo. O Flamengo precisava ser mais incisivo
decisivo no ataque. E que sofrimento, nação, mas se não foi sofrido, não é Flamengo. Coração saindo pela boca, flamenguista torcendo para o Flamengo ampliar o placar, mas ao mesmo tempo torcendo para acabar logo esse jogo. Que sofrimento, nação. E agora eu fico pensando no jogo de quarta-feira. Se no Maracanã foi difícil, lá vai ser 10 vezes pior. Fica no 1-0, 1-0 é melhor que 0-0, com certeza. Na Argentina vai pesar muito mais do que paciência e sorte. E aí a velha catimba argentina continuava, finge contusão ali, finge contusão aqui, pra parar o jogo. Eles se lesionavam entre eles mesmo. E aí o Flamengo vence o jogo, gol de Carrascal, que foi o destaque da partida pelo lado do Flamengo. O Flamengo, no final das contas, nação, dá um pequeno passo para o segundo jogo em Buenos Aires. Lá vai ser muito mais difícil. Mas agora, nação, volta as atenções, digamos assim, para sábado. O Flamengo precisa vencer o jogo contra o Fortaleza. Sábado, 7h30 da noite, o Flamengo tem que vencer se quiser continuar ali ser postulante ao título brasileiro. Quarta-feira, Racing e Flamengo, lá em Buenos Aires, Argentina, vai ser muito mais difícil. Mas, como eu disse, 1-0 é um placar excelente, um placar ótimo pelo jogo dificílimo que o Flamengo fez na noite de hoje. Até lá então e abraço, nação rubro-negra.